Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre distribuição de probabilidade. Na aula passada nós conversamos sobre a probabilidade, o que ela é e quais as suas propriedades. Hoje nós vamos ver a questão das distribuições. Vamos introduzir as distribuições de probabilidade, conhecer as distribuições de probabilidades discretas, dentre elas Bernoulli, binomial e Poisson, e vamos aprender a calcular as probabilidades, as médias, as variâncias e os desvios padrão nessas distribuições. Vamos lá? Então, pessoal, como vimos anteriormente, o ponto inicial de uma análise estatística é a descrição dos dados, sejam eles quantitativos ou qualitativos, normalmente por meio de tabelas, gráficos ou medidas resumo. Uma forma de descrever os resultados experimentais é por meio do conceito variável aleatória. Tá? Nós já aprendemos o que é uma variável quantitativa e uma variável qualitativa, e vimos algumas técnicas para calcular aspectos numéricos como média, variância e desvio padrão. Hoje nós vamos ver como que nós fazemos esses cálculos por meio da nossa distribuição. Então, pessoal, vamos começar entendendo o que é uma variável aleatória. A variável aleatória é uma função que associa cada um dos resultados experimentais a um número real. Denotamos essas variáveis por letras maiúsculas. Por exemplo, em uma amostra de produtos de uma determinada indústria, podemos empregar duas classificações aos elementos, defeituosos ou não defeituosos. Para facilitar essa análise, o pesquisador pode atribuir um número real a cada um dos resultados do experimento. No exemplo, podemos atribuir o 0 aos elementos não defeituosos e 1 aos defeituosos. Então, mesmo sendo uma variável qualitativa, nós conseguimos atribuir valor a essa variável. Em geral, cada resultado é associado por um número, especificando-se uma regra de associação. As variáveis aleatórias elas podem ser classificadas em dois tipos. Primeiro tipo, discreta. A variável discreta é considerada quando nós podemos assumir valores finitos ou infinitos que são enumeráveis, que são contáveis, só assumindo pontos particulares. Enquanto que o outro tipo de variável é a nossa variável contínua, que é considerada se nós pudermos assumir qualquer valor dentro dos seus intervalos de validade. Ele é inumerável ou intervalar. Okay? Exemplos de variáveis discretas. Nós temos número de animais, número de pessoas, número de objetos, entre outros. Agora, exemplo de variável contínua. Nós temos o peso dos animais, o tempo para desempenhar uma tarefa, a dimensão de um objeto, entre outros. O conjunto dos valores de suas variáveis e suas respectivas probabilidades é chamada distribuição da variável aleatória. Então, uma distribuição de probabilidade de uma variável aleatória é o conjunto dos valores da variável e suas respectivas probabilidades. Tá? Então, o que acontece? Essas distribuições elas podem ser modeladas por meio de uma equação específica, tá? Que vai auxiliar o cálculo das probabilidades e das medidas estatísticas dentro dessa distribuição. Tá? Dentro das principais distribuições discretas de probabilidade, nós temos a distribuição de Bernoulli, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. Na próxima aula, nós vamos ver as principais distribuições de probabilidade contínua, que dentre as principais nós temos a uniforme, a exponencial e a normal. Vamos ver um exemplo bem simples de distribuição de probabilidade, considerando uma distribuição discreta, na qual a gente faz uma contagem, ok? Então vamos lá. Observe o lançamento de uma moeda equilibrada. O que é uma moeda equilibrada?
que tem 50% de chance de sair a face cara e 50% de chance de sair a face coroa, tá? Só que vamos considerar o lançamento 2 vezes dessa moeda, tá? Então, nós podemos construir o espaço amostral. Vamos considerar que C seja a cara e K a coroa, tá? Então, o nosso espaço amostral são todos os resultados possíveis. Então, do lançamento de 2 moedas, nós podemos obter cara e cara, nós podemos obter cara e coroa, coroa e cara, estava errado, e coroa e coroa, tá? A nossa variável aleatória é o nosso evento de interesse, é o que nós estamos estudando. Vamos pensar que essa variável aleatória seja sair cara, tá? No primeiro resultado aqui, ó, nós temos 2 vezes a cara, tá? Então, se a gente atribuir o valor 1 à cara, nós vamos ter 2, tá? Agora, em relação ao segundo resultado, nós temos 1 vez cara e 1 vez coroa. O cara recebe 1, o coroa recebe 0. Então, nós vamos substituir por 1. No terceiro resultado, nós temos coroa e cara. Coroa é 0, cara é 1, então nós temos o resultado 1. E por fim, pode sair coroa e coroa, e aí nós temos 0 e 0, o nosso valor da variável aleatória será 0, tá? Então, nossas probabilidades, podemos também calcular as nossas probabilidades de resultados utilizando as regras que nós aprendemos na aula passada. A probabilidade de sair cara é meio, e a probabilidade de sair cara no segundo lançamento também é meio. Então, fazemos meio vezes meio é igual a 1/4. A mesma coisa em relação a cara e coroa, tá? Nesse caso, nós temos uma moeda equilibrada, então a probabilidade é 0,5 ou meio, tá? Então, os nossos resultados experimentais, as nossas probabilidades é 1/4, 1/4 e 1/4. Nós podemos simplificar isso na nossa distribuição de probabilidade. Quais os resultados que nós podemos ter desse experimento aleatório? Sair cara e cara, sair cara e coroa, independente da ordem, tá? Então, 1 aqui, e sair coroa e coroa, tá? Aqui nós simplesmente copiamos o resultado lá de cima. Aqui nós pegamos o resultado, ó, 1/4 mais 1/4 é igual a 2/4 ou meio, tá? Então, a probabilidade de sair 2 é 1/4, a probabilidade de sair uma cara é meio e a probabilidade de sair nenhuma cara é 1/4, tá? E isso aqui vai ser a nossa distribuição de probabilidade. Para cada evento, associamos um número. Em seguida, montamos um modelo probabilístico. Assim sendo, conhecemos a distribuição de probabilidade que essa variável aleatória segue. Algumas variáveis, como nós já falamos, seguem um comportamento previsível. Então, nós temos as nossas funções de probabilidade, tá? A função que fornece a probabilidade de ocorrência dos valores que a variável aleatória pode assumir é chamada de função de probabilidade. Nós podemos calcular o número médio esperado de ocorrência da nossa variável aleatória. Esse valor médio é também denominado por esperança da média de x. Nós veremos nos exemplos a seguir. Então, vamos ver as nossas distribuições discretas de probabilidade. As distribuições discretas de probabilidade recebem esse número por ser características das variáveis aleatórias discretas. Vimos anteriormente que uma variável aleatória é considerada discreta se puder assumir valores finitos ou infinitos que são enumeráveis ou contáveis, assumindo somente pontos particulares, tá? Dentre as principais variáveis discretas, nós temos a distribuição de Bernoulli, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson.
Então, vamos ver as propriedades de cada uma dessas distribuições, iniciando com a distribuição de Bernoulli. A distribuição de Bernoulli, os experimentos com distribuição de Bernoulli, o espaço amostral é composto por apenas dois resultados possíveis, que nós denominamos de sucesso ou fracasso. O sucesso é o resultado de interesse e o fracasso é o resultado diferente do de interesse, tá? Então, o evento de interesse realiza e a gente dá-se o número 1 para aquela variável. Ou o evento não realiza e nós damos 0. O evento de interesse não se realiza, tá? Então, nós temos dois possíveis valores, 1 e 0. Nós temos uma probabilidade total de 1, né? Então, a probabilidade de P é conhecida como a probabilidade de sucesso. A probabilidade Q é conhecida como a probabilidade de fracasso, tá? Então, quando nós somamos P mais Q, nós sempre temos o resultado 1. Como exemplo da distribuição de Bernoulli, nós temos o experimento de lançar uma moeda, que pode sair cara ou coroa. Nós podemos inseminar o animal e ele pode emprenhar ou não. Nós podemos plantar uma semente e essa semente pode germinar ou não. Nós podemos escolher um objeto ao acaso e o resultado pode ser defeituoso ou não. Tá? Existem vários exemplos da distribuição de Bernoulli. Deve ficar claro que nem sempre o que é bom é o sucesso, mas sim o que se está estudando. Por exemplo, o fato de um objeto ser defeituoso seria o sucesso, porque é o que nós estamos estudando. Se ser defeituoso é o que nós estamos estudando, ele é o sucesso, porém não é algo que é considerado bom no geral. Então, no caso da distribuição de Bernoulli, nós definimos que uma variável aleatória qualquer só assume dois valores possíveis, 1 em caso de sucesso e 0 em caso de fracasso. Definida a nossa variável aleatória, nós temos a nossa função de probabilidade. Tá? No caso da distribuição de Bernoulli, nós temos uma única tentativa do experimento. Então, por exemplo, joguei a moeda, vou jogar somente uma vez. Tá? Então, nesse caso, a nossa função de probabilidade, né, a probabilidade de x igual a k, é igual à probabilidade de sucesso, que é o pzinho, elevado a k, vezes q, elevado a 1 menos k. Tá? K é sucesso ou fracasso, ele pode receber 1 ou 0. Ok? Vamos supor que eu queira conhecer a probabilidade de sucesso, a probabilidade de x igual a 1. Isso vai ser igual a Pzinho, que é a probabilidade de sucesso elevado a 1, vezes Qzinho elevado a 1 menos 1, 0. Tá? Todo número elevado a 0 é 1, P vezes 1 igual a P. Então, a probabilidade de sucesso é igual a Pzinho, como a gente já comentou. A probabilidade de fracasso é a probabilidade de x igual a 0, que é igual à probabilidade de sucesso elevado a 0 vezes a probabilidade de fracasso elevado a 1 menos 0. Então, no caso, a probabilidade de fracasso é igual a Q, porque P elevado a 0 é 1, Q elevado a 1 é Q. Nós podemos calcular os parâmetros de acordo com a nossa distribuição. Tá? Dado uma variável aleatória, assumindo-se qualquer valor, x1, x2, até xn, com respectivas probabilidades, chamamos o valor médio de esperança matemática de x. Então, a média, no caso da distribuição de Bernoulli, é igual à esperança. A esperança, nesse caso, é igual a P. Tá? A variância vai ser igual a P vezes Q. E o desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada da variância, como nós já vimos no semestre passado, no bimestre passado. Então, pessoal, vamos ver um exemplo?
Suponha que a probabilidade de escolher um elemento defeituoso seja de 0,95. A variável aleatória é o elemento ser defeituoso. Determine a probabilidade de sucesso, a probabilidade de fracasso, a esperança da variável aleatória, a variância da variável aleatória, o desvio padrão da variável aleatória. Então, pausem o vídeo um pouquinho e tentem calcular esses valores, determinar esses valores. Então, vamos lá, pessoal. A variável aleatória x é o elemento defeituoso. Então, o sucesso é ser defeituoso. A probabilidade de x igual a 1 é a probabilidade P, que é 0,95. Já a probabilidade de fracasso é não ser defeituoso. Nós sabemos que P mais Q é igual a 1. Então, o Q vai ser igual a 1 menos P. 1 menos 0,95 igual a 0,05, que é a nossa probabilidade de fracasso. Já a esperança de x é igual a P, que é igual a 0,95. Nesse caso, a probabilidade de sucesso é igual à média da nossa variável aleatória. Já a variância de x vai ser igual a P vezes Q, 0,95 vezes 0,05, que é igual a 0,048. O desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. A raiz de 0,048 é igual a 0,22. Vamos para a nossa próxima distribuição. A distribuição binomial é a mais importante das distribuições de probabilidade discreta, porque é a mais utilizada. Os experimentos com distribuição binomial são aqueles que consistem em uma sequência de N ensaios idênticos e independentes. Tá? Então, nós repetimos aquele experimento que nós fizemos lá na Bernoulli. Cada tentativa pode resultar em apenas 2 resultados possíveis. Tá? Então, vai resultar em sucesso ou fracasso. A probabilidade de sucesso é constante de uma tentativa para outra e o número de sucessos observados é um número inteiro, entre 0 e n. Como exemplo da distribuição binomial, nós podemos lançar uma moeda 5 vezes e observar o número de caras. Então, nós repetimos esse experimento aleatório 5 vezes. 10 vacas são escolhidas ao acaso e observa-se se apresenta uma doença. Tá? Então, a vaca ela pode apresentar ou não apresentar uma doença. Então, nós escolhemos 10 dessas vacas e verificamos se ela apresenta ou não apresenta, que são os resultados possíveis. 5 cães de um abrigo são observados quanto ao sexo. O sexo é um binômio, pode ser macho ou fêmea. Então, nós pegamos 5 cães e observamos se eles são machos ou fêmeas. Nós podemos pegar 10 objetos escolhidos ao acaso e observar se esse objeto ele é defeituoso ou não. Nós podemos plantar 5 sementes e observar se essas sementes germinaram ou não. Enfim, existem vários exemplos de distribuição binomial. Então, nesse caso, a nossa função de probabilidade da variável x com distribuição binomial é dada por a probabilidade de x é igual a k. Nós vamos fazer a análise combinatória de nk vezes p elevado a k vezes q elevado a n menos k. Tá? A combinatória ela é calculada da seguinte forma: o n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. K é o número de sucessos de interesse, n, o número de elementos da amostra, P, a probabilidade de sucesso e Q, a probabilidade de fracasso. A nossa variável discreta x é o número total de sucessos em n tentativas do nosso experimento. Para nós calcularmos aí os parâmetros ou as estatísticas da nossa distribuição, a esperança de x vai ser igual a n vezes p, enquanto que a variância de x vai ser igual a n vezes p vezes q, e o desvio padrão de x vai ser igual à raiz quadrada da variância de x. Vamos a um exemplo. Foram avaliados 8 objetos de uma produção, com o objetivo de verificar se estavam defeituosos.
sabendo que a probabilidade do objeto ser defeituoso é de 0,5, determine a esperança da variável aleatória, a variância da variável aleatória, o desvio padrão da variável aleatória, a probabilidade de nenhum objeto estar defeituoso, a probabilidade de pelo menos 7 objetos estarem defeituosos e a probabilidade de no máximo 2 objetos estarem defeituosos. Vamos lá? Vamos ver os resultados? Façam antes de conferir. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aí, ó, sucesso, ser defeituoso, o fracasso, não ser defeituoso. O P, que é a probabilidade de sucesso, é igual a 0,5. O Q é igual a 1 menos 0,5, que é 0,5. Nesse caso, nós temos uma distribuição binomial, porque nós temos um número de eventos repetidos, que no caso é 8. A esperança de x, que é a nossa média, vai ser igual a n vezes p, que é igual a 8 vezes 0,5, que é igual a 4. A variância de x é igual a n vezes p vezes q. Então, é 8 vezes 0,5 vezes 0,5, que é 2. O desvio padrão vai ser igual a raiz de 2, que é 412, ok? Agora, nós podemos calcular qual é a probabilidade de nenhum estar defeituoso. A probabilidade de x igual a 0. Tá? A probabilidade, no caso de uma binomial, é a combinatória de n com x vezes o p, que é a probabilidade de sucesso elevado a x, vezes q elevado a n vezes x, que é igual a n fatorial dividido por x fatorial vezes n menos x fatorial, vezes p elevado a x vezes q elevado a n menos x. Tá? Pessoal, o x aqui nós podemos chamar de x ou de k, tá? Como estava no nosso exemplo anterior. Okay? Nesse caso, é de nenhum estar defeituoso. O sucesso é ser defeituoso, igual a 1. Nesse caso, nenhum estar defeituoso é a probabilidade de x igual a 0. Nós fazemos, então, 8 fatorial dividido por 0 fatorial vezes 8 menos 0 fatorial, vezes o 0,5 elevado a 0, vezes o 0,5 elevado a 8 menos 0. Nesse caso, nós temos aí o valor igual a 0,0039, tá? Então, a nossa probabilidade é igual a 0,0039, tá? Uma probabilidade bem baixinha. Agora, a próxima alternativa era pelo menos 7 estarem defeituosos. Pelo menos 7, tá? Então, é 7 ou mais, tá? Nesse caso, nós temos um n igual a 8. 7 ou mais é a probabilidade de x igual a 7, mais a probabilidade de x igual a 8, que é o nosso limite aí, né? Porque nós temos de 0, ou seja, nenhum estar defeituoso, a 8 elementos defeituosos. A probabilidade de x igual a 7 vai ser igual a 8 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 8 menos 7 fatorial vezes 0,5 elevado a 7 vezes 0,5 elevado a 8 menos 7. Esse valor vai ser igual a 0,0313. Já a probabilidade de x igual a 8 vai ser igual a 8 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 8 menos 8 fatorial vezes 0,5 elevado a 8 vezes 0,5 elevado a 8 menos 8. Nesse caso, nós temos 0,0039. A probabilidade de x maior ou igual a 7 vai ser 0,0313 mais 0,0039, que vai ser igual a 0,0352. Então, nós temos aí a probabilidade de pelo menos 7 estarem defeituosos, ok? A probabilidade é igual a 0,0352. Agora, a probabilidade de no máximo 2 estarem defeituosos. De no máximo 2 estarem defeituosos é a probabilidade de x menor ou igual a 2, tá? A probabilidade até 2.
Então, é a probabilidade de 0, mais a probabilidade de 1, mais a probabilidade de 2, tá? De x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. A probabilidade de x igual a 0 nós acabamos de calcular, foi igual a 0,0039. A probabilidade de x igual a 1 é igual a 8 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 8 menos 1 fatorial, vezes 0,5 elevado a 1 vezes 0,5 elevado a 8 menos 1, que foi igual a 0,0313. Já a probabilidade de x igual a 2 é igual a 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial vezes 0,5 elevado a 2 vezes 0,5 elevado a 8 menos 2. Isso foi igual a 0,1094. Nós somamos agora essas probabilidades que nós acabamos de encontrar. A probabilidade de x menor ou igual a 2 é igual a 0,0039 mais 0,0313 mais 0,1094, que foi igual a 0,1446. Então, nós temos aí a nossa probabilidade. Podemos mostrar esse valor em porcentagem? Sim, basta multiplicar por 100, e aí nós dizemos que a chance de no máximo 2 estarem defeituosos é de 14,46%. Vamos à nossa próxima distribuição que veremos hoje. A distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson é muito utilizada quando se deseja estimar o número de ocorrências de sucesso de um evento de interesse sobre o espaço de tempo, comprimento, área ou volume, um espaço específico, enfim. É também chamada de distribuição dos eventos raros. Então, nesse caso, a probabilidade de sucesso é a mesma para dois intervalos iguais. A ocorrência em um intervalo é independente da ocorrência ou não em outro intervalo. Alguns exemplos de distribuição de Poisson: número de chamadas telefônicas durante 10 minutos, número de acidentes ocorridos em uma semana e número de bactérias por ml de urina. A probabilidade de uma ocorrência, como nós já vimos, é a mesma em qualquer dois dos intervalos de iguais comprimentos, ok? Dizemos que a variável aleatória tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda. Tá? Esse parâmetro lambda é igual ao número médio de ocorrências do evento de interesse por unidade de tempo, distância ou área. Tá? Então, nós definimos a nossa variável discreta x, que é o número total de sucessos em determinado espaço ou tempo. Com o lambda maior que zero, nós temos aí a função de probabilidade, né, que é a probabilidade de x igual a k, ou x igual a x, é igual a essa constante matemática, que significa aproximadamente 2,71828 vezes lambda elevado a k, dividido por k fatorial. Lambda é o número esperado de ocorrências em um intervalo, número médio esperado de ocorrências em um intervalo, e k é o número de sucessos por unidade, que pode assumir valores infinitos, tá? Lá na distribuição de Poisson, nós íamos de 0 até n, né? Valores inteiros de 0 até n. Aqui, o x pode assumir valores infinitos. Então, pessoal, em relação ao valor médio ou a esperança, nós temos que a esperança de x é igual a lambda, a variância de x é igual a lambda e o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância ou a raiz quadrada de lambda. Vamos ver aí um exemplo. Sabendo que uma máquina produz em média 5 objetos defeituosos por hora, determine a esperança da variável aleatória, a variância da variável aleatória, o desvio padrão da variável aleatória, a probabilidade de encontrar 2 objetos defeituosos em uma hora selecionada aleatoriamente e a probabilidade de encontrar no mínimo 2 objetos defeituosos em uma hora selecionada aleatoriamente. Vamos lá. O sucesso é ser defeituoso. Nesse caso, nós temos uma média, que é a nossa média de elementos defeituosos por hora, que é igual a 5. Tá? Então, 5 é igual ao nosso lambda. Nesse caso, nós temos aí uma distribuição de Poisson.
Vou juntar aí a letra A e a letra B, né? Porque a esperança é igual à variância, que é igual a lambda, que é igual a 5, tá? O desvio padrão vai ser igual a raiz de 5, que é igual a 2,2361. Já termos dois objetos defeituosos, a probabilidade de x é igual a 2, que é igual a nossa constante e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x dividido por x fatorial. Tá? Então, nesse caso, nós temos ali o nosso 2,7182 aproximadamente elevado a menos 5 vezes 5 elevado a 2 dividido por 2 fatorial, que é igual a 0,0842. Tá? Então, a probabilidade de obter dois objetos defeituosos em uma hora é igual a 0,0842. Tá? E agora, né, a última alternativa aí é no mínimo dois defeituosos, no mínimo dois objetos defeituosos. Então, é a probabilidade de x maior ou igual a 2. Tá? Então, é mais do que 2. Então, é a probabilidade de x igual a 2, probabilidade de x igual a 3, até a probabilidade de x infinito. Tá? Mas e agora? Como que eu vou calcular probabilidades infinitas? Tá? Não tem como. Nesse caso, a gente usa uma propriedade das probabilidades. Nós sabemos que existe aquela propriedade da probabilidade condicional. Tá? Então, o complementar é igual a 1 menos as probabilidades que não fazem parte do conjunto. Nesse caso, só duas probabilidades não fazem parte do conjunto, que é a probabilidade de x igual a 0, mas a probabilidade de x igual a 1, tá? Porque é maior ou igual a 2, tá? Então, nesse caso, nós calculamos a probabilidade de x igual a 0, que é a nossa constante elevado a menos 5 vezes 5 elevado a 0, dividido por 0 fatorial, que foi igual a 0,0067 aproximadamente. Já a probabilidade de x igual a 1 é igual à nossa constante elevado a menos 5 vezes 5 elevado a 1, dividido aí por 1 fatorial, que é igual a 0,0337, tá? Então, a nossa probabilidade de x ser maior ou igual a 2 é igual a 1 menos 0,00767 mais 0,0337, que é igual a 0,9596. Então, a chance de termos no mínimo dois defeituosos é de 95,96%. Tá? É uma chance alta aí, ok? Então, nós temos aí os nossos cálculos da distribuição de Poisson. Tá? Então, o que nós vimos hoje, pessoal? Nós vimos uma introdução à distribuição de probabilidade. Nós vimos as distribuições discretas de probabilidade, dentre elas a distribuição de Bernoulli, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson, e nós calculamos as probabilidades, médias, variâncias e desvios padrões nessas distribuições. Nós compreendemos aí as variáveis aleatórias, né? Nós vimos as diferenças entre as variáveis discretas e contínuas, no caso das distribuições. Tá? Nós vimos a importância dessas variáveis para as distribuições. Nós vimos aí as propriedades das distribuições. Tá? Nós utilizamos aí as funções de probabilidade para encontrar as probabilidades da nossa distribuição. Nós aprendemos a calcular as nossas médias, que nós chamamos, nesse caso, de esperança, e nós aprendemos a calcular as variâncias e os desvios padrões, utilizando o que a gente já tinha aprendido nas aulas passadas. Tá? Então, finalizamos aí a nossa aula. Não se esqueça de fazer o exercício. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.